Do programa O Produtor Quer Saber de hoje, nós vamos falar sobre o Plano Safra, Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018, recentemente lançado, que vai rodar já para de 1º de julho. Para isso, nós recebemos o vice-presidente da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA, Pedro Loyola. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Primeiro vamos fazer uma avaliação, então, os pontos positivos e os pontos negativos do Plano Safra. Esse Plano Safra, ele trouxe como novidades a redução da taxa de juros. Nós tínhamos solicitado aqui pela CNA uma redução de 2% a 3% percentuais nos juros de crédito de custeio e investimento. O governo atendeu parcialmente, ele reduziu 1% na maioria das linhas. Então, aquele produtor nosso empresarial que tirava o custeio a 9,5%, agora vai tirar 8,5%. E nas linhas de investimento, nós tivemos duas linhas, que é para construção de armazéns, que é a linha PCA do BNDES, construção e ampliação de armazenagem, né? Nós tivemos uma redução maior, foi para 6,5%, para pagar em 15 anos e 3 anos de carência. O governo priorizou, então, esse déficit que a gente tem no país, principalmente a região centro-oeste, é muito latente isso. E também no Inovagro, né, que é uma linha para inovação tecnológica, compra de equipamentos de agricultura de precisão ou melhoria das tecnologias de aviários, né? Então, essa linha também foi atendida com juros de 6,5%. Além disso, nós tivemos o retorno de uma linha aí para renovação de canaviais, o ProRenova, com condições de financiamento diferenciadas, né, para uma linha aí que tem 6 anos para pagamento, é vinculado à TJLP mais 3,7%. E tivemos no seguro rural o aumento do recurso aí de 400 para 550 milhões. Ficou bem abaixo aí do esperado pela CNA. Nossa demanda no país hoje de 1 bilhão e 200 milhões. Esse valor de 550 milhões ele vai cobrir em torno de 12% da área agrícola. E quando a gente soma essa área agrícola para seguro em 2018, mais o Proagro não chega a 20%. Então, 80% da área agrícola do país em 2018, a gente já sabe de antemão que estará à mercê do clima, porque o governo ainda não entendeu que é uma prioridade para os produtores. Ele justificou que tem que ter aí um limite, né, nos gastos públicos, devido à PEC aí dos gastos públicos do ano de 2016, aprovado ano passado, né? E a gente vê isso com uma grande preocupação, né? Porque a política agrícola acabou ficando desequilibrada. Tem recurso de sobra para crédito rural, recurso sobrando também na PGPM, Política de Garantia de Preços Mínimos, o orçamento é de 1 bilhão e 400 milhões e a gente sabe que não usa todo esse recurso. E o seguro rural com apenas 550 milhões, que é exatamente um instrumento que ajuda o produtor a pagar suas dívidas, né, seja nos bancos, nos fornecedores de insumo e dá uma estabilidade de renda. Você acredita, e nós vamos até focar um pouco mais no seguro rural no segundo bloco, essa questão, principalmente essa questão orçamentária que preocupa, né? Agora, diante deste pacote, deste plano, deste novo plano, a CNA teve um papel importante em ouvir as principais regiões produtoras. Dentro dessa proposta que foi encaminhada para o governo, o que foi atendido, o que não foi atendido? A CNA ela fez reuniões em todas as regiões, né, do país com as federações e elaborou um documento ao governo em que ela priorizava, então, a questão da armazenagem, que foi atendido. Também colocamos como importante para o nosso produtor, nesse momento, a questão ambiental. Existe um programa, o Programa ABC de Agricultura de Baixo Carbono, em que a CNA fez uma proposta para que todas as adequações ambientais que o produtor precisa fazer por conta do Cadastro Ambiental Rural, que vão entrar no Programa de Regularização Ambiental em 2018, a questão de conservação de solos, que a maioria dos estados tem lei regulamentando a conservação de solos, a utilização de energia renovável, né? Todas essas questões a CNA tinha colocado como itens financiáveis dentro do programa ABC com uma proposta de juros menores, de 3%, 4%, 5% no máximo. Por que juros menores?
Porque o programa ABC atualmente ele tem utilizado nem 15, 20% dos recursos disponíveis. Esse último plano agrícola, o anterior, nós tínhamos 3 bilhões de reais disponíveis e não usou nem 20% do recurso. E quando o diagnóstico que a CNEA fez com os produtores, com as federações, é que está muito caro para o produtor acessar, além de ser um projeto complexo de fazer. Então estava afastando o produtor, os próprios bancos estavam ofertando menos, porque não está atraente a taxa de juros. Ela veio com uma taxa de juros agora de 7,5%, continua caro, e o produtor nosso que vai precisar fazer adequação ambiental em 2018, por conta da lei do Código Florestal, vai ter dificuldades de acessar essa linha. Qual que é o principal motivo? Uma adequação ambiental, fazer um reflorestamento em APP, área de preservação permanente, ou na reserva legal, geralmente são atividades, investimento que o produtor vai fazer que não tem retorno financeiro, seja no curto ou no longo prazo. Geralmente o produtor vai colocar um dinheiro ali, é um custo alto para ele, para manter aquilo é um custo alto e ele não vê retorno nisso. E como que ele vai pagar esse financiamento? Então isso tudo foi colocado ao governo e ficou como um ponto negativo aí do que foi pedido ao Ministério da Agricultura, à equipe econômica, e não houve consenso em relação ao programa ABC. Além disso, a CNA tinha colocado essa demanda da questão de gestão de riscos, a questão do zoneamento agrícola, que o governo está atendendo já com planejamento, foi pouco falado no lançamento do programa, mas existe um planejamento agora. Só para entender, o zoneamento agrícola passou por novos estudos dentro da Embrapa e nós temos uma nova metodologia que já está a campo para soja, para milho, para trigo e para cana. E isso vai ser ampliado para mais 9 culturas agora no ano de 2018. Então os produtores vão ter uma certeza maior do risco que correm em relação ao plantio, o período de plantio, a semente que estão utilizando em cada região. A CNA também tinha solicitado que os recursos do crédito rural fossem mais direcionados para aqueles recursos controlados, porque a gente tem a questão do recurso livre, que é uma taxa geralmente acima de 10, 11, 12%, depende de taxa de mercado, e a CNA tinha solicitado uma concentração desses recursos mais nos juros controlados, que são esses juros que vieram aí para o grande produtor 8,5%, no Pronamp a 7,5%. Nisso também o governo concentrou aí praticamente 70% a 80% dos recursos com juros controlados. Agora, diante desse cenário, dentro do cenário político e econômico, você acredita que o Plano Safra foi até melhor do que esperado? Na tua avaliação, pelo menos saiu o Plano Agrícola e Pecuário? Você acredita que dentro desse cenário é o que podemos ter de melhor hoje? A redução dos juros era aguardado talvez algo maior, mas frente à restrição orçamentária do governo, que num primeiro momento colocou que não haveria redução dos juros, foi positivo, nós tivemos essas novidades em relação ao programa de armazenagem, ao Inovagro, também muito positivo. Foi muito tímido em relação ao seguro, a gente acreditou que ia ter no mínimo 800 milhões, era isso que o governo havia prometido no início das negociações, então no seguro ficou devendo muito ainda. E a gente tem a política de garantia de preço mínimo, que é um orçamento fictício, porque a gente sabe que tem lá 1 bilhão e 400 milhões, dificilmente esse recurso é utilizado e o governo não remaneja esse recurso para os outros programas. Então, assim, no conjunto, ele acabou sendo positivo, mas ainda a gente lembra que o crédito oficial ele atende 37% de toda a demanda do país. Então, a gente acredita que poderia ter mais recursos, atender principalmente as regiões aí do Centro-Oeste, que são grandes produtores, precisam também de acesso ao crédito facilitado. Esse crédito hoje ele está mais concentrado na região sudeste e sul do país, e atende pouco o Centro-Oeste, que é onde está o desenvolvimento aí da fronteira agrícola. Agora, vamos falar de algumas linhas, por exemplo, a questão para armazenagem, mais de um ano de safra cheia como este ano, se sente essa falta de armazenagem, ainda precisa muito investimento? Em todo o país precisa, nós temos um déficit enorme, só lá no Paraná é 10 milhões de toneladas de área estática, que a gente chama de armazenagem, que necessita ainda de
de armazéns. Lá nós temos muito forte as cooperativas. A região do Centro-Oeste passa de 20 milhões, é onde mais necessita. E ali o governo abriu uma linha daí para as cerealistas, né? As cerealistas antes não eram contempladas por esse programa. O governo abriu uma linha de 300 milhões de reais para que as cerealistas, principalmente do Centro-Oeste, possam construir seus armazéns e atender os produtores. Nós temos essa defasagem já há muitos anos. É bom lembrar aqueles anos em que atrasa, né, a colheita ou o plantio e o produtor acaba estocando, né, o seu produto em pátios de colégio, pátios de cooperativa, né, e acaba tendo uma perda de qualidade, às vezes até uma parte da produção é perdida por conta disso, pela falta de armazenagem. Então hoje, na parte de infraestrutura e logística do país, essa questão de armazenagem é o principal déficit que a gente tem do produtor, das cooperativas e cerealistas, que o governo viu como prioritário e acertou realmente. É porque você vê, quando você vê que se ampliou o uso de silo bag, você vê a dificuldade que se tem, né? Então isso vai ajudar muito a mudar esse cenário. Sim, porque os recursos eles são da ordem aí de 1,5 bilhão, 1 bilhão e 600 milhões, e se precisar de mais recursos, o governo falou que vai atender. Então, assim, a gente sabe que essa é uma solução que vem no longo prazo, né? Ano após ano, nós vamos ter que reduzir esse déficit que existe no país de armazenagem, e esse é o programa que vai mais ajudar o produtor. Tá certo. Pedro Loyola, vice-presidente da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA. Nós vamos fazer um breve intervalo, nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber.